Sou Silvia, sou uma das fundadoras do Grupo Espírita União Fraterna e hoje nós vamos conversar sobre o consolo. Então, um dos maiores serviços que o Espiritismo presta para a humanidade, sem dúvida nenhuma, é o consolo. O consolo de a gente saber o porquê que a gente nasce, o porquê que a gente sofre e o porquê que nós morremos. Quanto a essa última indagação, o conhecimento da vida após a morte representa um dos maiores avanços já conseguidos pelo homem. Porque não pode morrer, acabou. Quem de nós nunca chorou pela morte de uma pessoa amada? É porque o amor e as pessoas amadas dão um significado enorme para a nossa vida. Então, muitos filósofos materialistas, chegam a afirmar que a vida não vale a pena, porque é somente um conjunto de alguns anos de dor que culminam numa dor maior ainda que a morte. Outros tantos sonhadores levam a vida inteira procurando a fonte da juventude para garantir a vida eterna. Bom, ainda esconderam muitos a mágoa que sentem sobre a morte, Tem muitos que acham que a aceitação de uma fatalidade que a razão humana não compreende, mas Allan Kardec veio esclarecer a gente, Expressou muito bem o significado da vida além da vida, dizendo que ela segue, que ela permanece, que a vida não existe, Então, ele faz uma analogia que dá um significado para tudo isso. Então, um grupo de pessoas zarpou numa embarcação para alto mar. Os dias passaram e a notícia chegou muito inesperada. Aquele barco chegou ao naufrágio e não restou nenhum sobrevivente. Todavia, todos os viajantes daquela embarcação haviam sobrevivido. E eles viviam numa ilha desconhecida, isolada daquelas pessoas. Ao cabo de algum tempo, uma equipe de pesquisadores, retornando ao mar, defrontou com essa ilha. E ao longe descobriu que aqueles ditos mortos no naufrágio ainda viviam. Eles retornaram ao porto narrando essa descoberta de que tinham visto aqueles náufragos todos lá. Alguns se felicitaram, outros, contudo, duvidaram, exigindo provas. Assim, gente, é a nossa relação com a morte. Os nossos familiares, os nossos amores, os nossos amigos, que a gente chama de morto, vivem, embora a gente viu sepultar os seus corpos. Durante muito tempo existiam regiões na Terra que a gente jamais imaginou que existiam. E assim também são as regiões espirituais, a gente jamais imaginou que existia. Para onde foram esses que amamos? Para onde todos nós igualmente iremos um dia? Então, não houve perda na realidade, apenas uma separação momentânea. É um tempo, é para onde a gente vai, é o nosso destino também. Então, gente, não é errado a gente sentir saudade, pelo contrário, é uma demonstração linda de afeto. Só não é justo a gente entrar em desespero, A gente tem que pensar que do lado de lá eles estão sentindo a gente, porque esses que a gente ama continuam ligados por fios invisíveis ao nosso coração. O amor é um elo, um laço que não desmancha com nada, nem com a mudança para outro plano. Então, se a gente está desesperado aqui, eles estão sentindo o desespero do lado de lá. Não haveria sentido no universo se a morte fosse o fim de tudo. Então, a vida continua após a morte e vai continuar, mesmo que muita gente se recuse a aceitar. Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico Xavier, transmitiu milhares de comunicações de espíritos
e com detalhes íntimos de quando eles estavam vivos. Muitos familiares confirmaram essas histórias, esses detalhes, esses apelidos e às vezes até assinatura igual, né? Muitas estão em vários livros, conjunto de depoimento de todos esses familiares, comprovando a autenticidade. Então vamos pensar nisso, no consolo que a gente tem no coração de que a vida não acaba, que a gente continua em outro plano, que a gente tem esses nossos familiares queridos ligados ao nosso coração, sentindo toda a nossa dor, a nossa angústia e nossa alegria. Então vamos pensar neles com saúde, com alegria, com amor, com saudade, não com desespero. Pensar nos momentos bons que a gente teve juntos e um dia a gente vai se reencontrar. Na verdade, eles foram tão gentis, eles foram primeiro, vão montar um lar para receber a gente. A gente não vai ficar desamparado quando chegar lá, porque esses nossos amados já foram antes, estão preparando o caminho para a gente. Que legal, a gente vai chegar num lugar e vai ter um amor danado daquele do nosso coração, esperando a gente do outro lado. Eu escolhi uma historinha curta para a gente conversar aqui. Na verdade, é uma história real, tá? O fato aconteceu há muitos anos, mas a gente vai contar de novo, tá? Porque é importante essa mensagem. Os descrentes de plantão dizem que esse personagem... Não. Aos descrentes de plantão, eu asseguro, isso é uma crônica do Luiz Alca de Santana enquanto ele estava vivo. Saiu na Tribuna, dia 28 de agosto de 2004. Aos descrentes de plantão, eu asseguro que o personagem do ocorrido é um homem, acima de qualquer suspeita, de uma dignidade a toda a prova, um tal respeito de um ser humano ao grande plano da vida, que jamais inventaria a história que ocorreu. Até porque ele sempre carregou com ele uma dose grande de incredulidade. Esse senhor está na faixa dos 60 anos. Foi um dia convidado por um colega de trabalho para assistir uma reunião espírita de mesa branca que aconteceria sábados à tarde na sua residência em São Paulo. Embora relutando um pouco, porque morava em Santos, não gostava de sair da toca, muito menos no frio daquela tarde de junho, ele resolveu ir. A família até estranhou quando ele avisou que pela manhã ele não iria almoçar e que viajaria para a capital. Acharam uma atitude muito incomum daquela pessoa. Chegou expressinho, deixou ele na porta da casa e ele chegou um pouco atrasado àquela sessão. Sentou lá no fim da sala para não atrapalhar o trabalho. Logo percebeu que era um encontro de espiritualistas muito sérios, composto de pessoas que estavam ali unicamente reunidas para fazer o bem e compreender a mensagem kardecista. A reunião já estava quase no fim, quando uma senhora que psicografava na mesa, enquanto alguns faziam palestra, tudo, sempre trocando papel, dando as mensagens para algumas, perguntou: quem é fulano? Ele levou um susto, era o nome dele. Tem uma mensagem para o senhor, muito curta, ouça. Rosas para você, mamãe, um beijo, Bebel. Do susto, ele passou para o aturdimento. Que mensagem seria aquela? Ele não conhecia nenhuma Bebel, nem entendia aquela expressão para alguém que enviava rosas para a mãe. Que será aquilo que veio endereçado para ele? Mas, evidentemente, como ele era muito educado, recebeu com respeito, dobrou o papel, guardou no bolso do blazer. Terminou a reunião, saiu rápido, subindo até a Avenida Paulista para tomar um táxi que levasse até o metrô para tomar um ônibus para Santos. Fazia um frio, eram umas 6 horas da tarde. De repente, ele ainda se emociona quando ele conta essa história. Veio à mente dele uma vontade enorme de rever um amigo de faculdade que morava ali numa transversal e que ele não via há mais de 20 anos. Que estranho. Logo ele, que não costumava visitar ninguém e tinha o pavor de viajar à noite. Foi um impulso tão forte, que quando ele percebeu, ele tinha caminhado a pé e estava na porta do amigo. E pensou, será que ele ainda mora aqui? Bom, já que eu estou aqui, tocou a campainha e depois de segundos,
aparece segundos que para ele pareceu horas, aparece o querido companheiro, amigo dele de faculdade, imagina, ele tem 60 anos, na época de faculdade, na porta. Os anos haviam passado, os cabelos de ambos estavam grisalhos, as silhuetas estavam mais arredondadas, indiscutível o cansaço da caminhada dos dois, né? Abraços, emoção, trocas habituais de perguntas sobre os amigos comum, carinho, e o convite dele e da mulher para que ele ficasse para o jantar. Diante da insistência, pensando, eu fiquei louco, nunca fiz isso na minha vida, ele ficou. À mesa vinham os papos saudosos, queridos. Há anos, as pessoas que a gente tem encontro, que são da nossa infância e adolescência, tem um rol de emoções, de lembranças, que não existe nessas amizades recentes, né? São detalhes íntimos, coisas que a gente se surpreende com a lembrança, se diverte, né? E aí, quando acabou o jantar, né? Eles sentaram-se de novo na sala. E a esposa pediu licença para pegar uma bandeja de cafezinho para eles. O anfitrião, dono da casa, falou numa voz baixa, meio embargada. Você não imagina o bem que nos fez vindo aqui hoje. A Silvia, minha xará, estava precisando muito de distração. Com certeza você não soube que a nossa filha mais nova, Isabel, que só chamávamos de Bebel, morreu num acidente de carro há 1 ano. Era a alegria da nossa casa, já que os meus 2 filhos vivem fora do país e só nos visitam de vez em quando. Mesmo depois de casada, a Bebel continuou morando aqui perto para nos fazer companhia. Hoje é aniversário da minha esposa, da Silvia, e parece que ainda estou vendo a nossa filha entrar por essa porta como fazia todos os anos, cantando parabéns a você e trazendo um ramo de rosas vermelhas, que são as preferidas da mãe. Tanto é que até eu comprei aquelas flores que estão naquele vaso ali na entrada, mas é completamente diferente. Que história, né, gente? Os minutos seguintes foram da mais grande emoção. Dele ao contar sem fôlego o que tinha acontecido com ele de tarde. E um pai que ouvia chorando os desígnios do nosso Pai maior, que não tem espaço, não tem tempo, não escolhe nada e resolve tudo pra gente, né? Ele entendeu que ele tinha sido só o mensageiro. Então, ele não quis nem esperar a senhora vir com a bandeja do café. Ele preferia não participar daquele momento do casal. Pediu ao amigo que relatasse tudo o que aconteceu. Eu só sou o veículo portador. Então, ao sair, ele passou perto da mesa onde estavam as rosas, tirou o bilhete do bolso e deixou ao lado. Era o cartão que faltava para aquelas rosas. Estava escrito: rosas para você, mamãe. Um beijo, Bebel. Então, gente, os espíritos amigos fazem o que podem para nos ajudar. O problema é que nem sempre fazemos a nossa parte, a parte que nos compete. Queremos obter tudo sem o menor esforço. A gente tem que se esforçar, se renovar no bem. Nós temos que ter boa vontade para fazer um mundo melhor, para se tornar melhor, aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, para cada dia a gente evoluir, progredir, se melhorar e aproveitar ao máximo essa oportunidade de encarnação. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos engrandeça e que a gente encontre o caminho de Jesus no nosso coração, que foi o nosso mestre, que veio até nós, nos exemplificou tudo que a gente devia fazer para conseguir viver melhor. Que a gente possa agora fechar os nossos olhos,
Mentalizar a figura de Jesus, iluminado, resplandecente, a olhar por nós. Façamos um Pai Nosso, na certeza que nós vamos tomar um passe espiritual, da espiritualidade ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe e que o nosso caminho seja de progresso, de evolução e de melhora hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.